Boa tarde, mais uma vez aqui no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no Lato Tambuy. Além de nos deliciarmos com o almoço de hoje, recebemos como convidadas a presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do Distrito Federal, doutora Gilcilene Chaer, e a diretora tesoureira do mesmo conselho, doutora Elaine Morello. Doutora Gilcilene. Gil. Como é conhecido? Ok. Me diz uma coisa, você chegou a Brasília há muito tempo, conta um pouquinho da sua história até chegar ao conselho. Então, cheguei a Brasília em 1999. Na verdade, eu sou goiana, sou de Pires do Rio de Goiás, uma cidadezinha do interior de Goiás que está crescendo, promissora. E fui para estudar em Goiânia, fiz faculdade de farmácia na Universidade Federal de Goiás. Lá eu conheci meu atual esposo, que é brasiliense. A gente se formou na Universidade Federal, fiquei fazendo mestrado. E em 99 eu tive a oportunidade de vir a Brasília. Fiz um concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal como farmacêutica e, graças a Deus, consegui passar nesse concurso e efetivei mesmo a minha estada aqui nessa cidade maravilhosa. E a Elaine, como é que te conheceu? Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo também, uma cidade chamada Barretos, que as pessoas conhecem pela festa. E na época que eu fiz faculdade, eu fiz farmácia lá em Ribeirão Preto. E na época não tinha farmácia em Brasília. O meu marido também é de Brasília, também nascido em Brasília. E ele foi fazer faculdade em Ribeirão. E eu conheci ele na faculdade, acabou que a gente namorou e para casar eu tive que vir para Brasília. E aqui em Brasília, eu conheci a doutora Gil e o esposo dela através do meu sogro, que tinha feito um curso de histologia, uma especialização em histologia. E de lá a gente criou um laço de amizades que foi amadurecendo e até chegar no momento que a gente achou que tinha competência, tinha capacidade para fazer mais pela nossa área, que é pela classe farmacêutica. E aí nasceu a ideia de se candidatar? Isso, nasceu a ideia. Eu tive tenho uma veiazinha política. E falei, eu não vou ficar com toda a bagagem, tinha feito mestrado, doutorado, 2 especializações. Falei, não, eu vou assumir um papel, eu quero defender a minha categoria, porque eu acredito que o farmacêutico é um profissional de saúde fundamental para a saúde da população. Eu falei, não, eu vou assumir, eu quero ver se eu consigo ter êxito numa eleição de conselho. Acabei entrando no conselho como conselheira. E lá eu gostei e falei, não, eu acho que eu posso fazer mais pela minha profissão. E a gente começou a conversar para criar um grupo. E aí a Elaine surgiu. E nós tivemos essa afinidade de ideais, ideologias. Então, não, vamos montar uma campanha, vamos concorrer ao conselho. E ficamos com 3 chapas para concorrer. A chapa da atual situação, que era... A chapa que era composta, encabeçada pelo presidente o atual presidente do sindicato de farmácia, e nós que surgimos como uma novidade aí para a categoria farmacêutica. Pois é, e aí deu super certo. E começamos, peregrinamos, conhecemos o mercado do DF e acabou que tivemos êxito na eleição. Vocês foram opositoras do que existia, quer dizer, da situação, e por isso tiveram êxito, porque já estava desgastada a situação. Esse foi o foco da campanha? A diretoria até 2015, que era a antiga diretoria, ela fez um bom trabalho, sim. Ela pegou um conselho num estado muito difícil de finanças, com muitas dívidas, ela conseguiu sanear esse conselho, ela fez muitas ações, mas ficou muito a desejar no quesito de valorização do profissional farmacêutico, do reconhecimento do profissional enquanto profissional de saúde, enquanto agregador da saúde da população. Então, nesse ponto, eu acho que a diretoria anterior pecou. Administrativo, financeiro, aí fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho, o qual nós estamos dando continuidade e corrigindo alguns erros. Certo. Porque eu acho que toda gestão, por isso que eu sou muito favorável a sempre ter trocas na política. A pessoa não ficar alternâncias de poder. Porque se você fica muito tempo no poder, você acaba não vendo muitas coisas que acontecem. Vivendo hoje no país, exatamente isso. Não houve alternância, está no governo há 14 anos. Então você acaba não vendo coisas que... assim, o nosso êxito também deveu ser a nossa proposta de chapa, de campanha que nós trouxemos. Assim, eu acho que a gente veio com ideias inovadoras, assim, do que o mercado estava pedindo pra gente. Então, assim, acredito que foi mais isso. Eles depositaram uma confiança na gente, que a gente está trabalhando muito. A gente tem 3 meses que a gente assumiu o conselho.
nós já trabalhamos bastante para tentar retribuir essa confiança que nos foi depositada. E vocês colocaram hoje como missão, dentro desse propósito, missão do Conselho? Olha, se você falar a missão da autarquia, da instituição, ela é um órgão fiscalizador do exercício profissional. Exatamente. Essa é a missão macro do Conselho Regional de Farmácia. Tem que fiscalizar o exercício profissional. Certo. Por que fiscalizar? Para garantir que a população tenha um serviço farmacêutico de qualidade. Para garantir que a população chegue no estabelecimento farmacêutico, numa farmácia, uma drogaria, e tenha o profissional para lhe atender. Então essa é a principal missão do Conselho, fiscalizar esse exercício profissional. Mas, além disso, a gente quis ampliar essa nossa missão. Qual é hoje a nossa principal missão também? É que a população reconheça o farmacêutico como profissional de saúde, agregador de saúde, que o farmacêutico possa ajudar essa população no que é mais precioso para todo mundo, que é a manutenção e a recuperação da sua saúde. Então, a nossa missão maior é a valorização do profissional farmacêutico. Uma coisa interessante, eu vindo do interior, e na minha época lá, não existia assim, essa quantidade toda de hospital, de médico, e a gente recorria ao farmacêutico. Sim. Não só acontecia antigamente, mas acontece hoje em dia. A primeira porta de acesso para o paciente, muitas vezes é a drogaria, é a farmácia. Porque assim, se ele tem uma febre, se ele tem um mal-estar, principalmente hoje que infelizmente está com uma saúde pública tão calamitosa, a possibilidade do acesso à saúde mais rápido é a drogaria, a farmácia. Então, assim, é o farmacêutico que é a porta de entrada dele no sistema, que vai poder estar reconhecendo, e hoje a gente já tem um leque de opções de trabalho e pode estar absorvendo isso e encaminhando, se necessário, para uma unidade de saúde. Antigamente tinha-se uma cultura de você entrar na farmácia e você ser atendido por um balconista. Hoje ainda a gente tem balconistas que são excelentes, que apoiam o serviço do farmacêutico. Mas antigamente tinha essa cultura, o farmacêutico não estava presente dentro da drogaria ou dentro da farmácia. Hoje, depois da Lei 13.021, é obrigatório que o farmacêutico esteja nessa farmácia durante todo o horário de funcionamento. Então nós já temos previsto previsto em lei. Se eu chegar numa farmácia, você tenho que ter um farmacêutico. Tem que ter um farmacêutico. Enquanto estabelecimento de saúde, ela tem que ter o profissional de saúde, que é o farmacêutico, e ele vai te orientar na receita que o médico te aviou. Então você chega lá com a receita, você precisa comprar um medicamento. Quem é o responsável para te orientar como tomar esse medicamento, quais as interações medicamentosas que ele pode ter, se você pode tomar com água, com leite, antes ou depois da refeição, porque isso é muito importante para garantir que o princípio ativo desse medicamento cause o que você precisa, que é recuperar a sua saúde. E às vezes a gente que não conhece a saúde profundamente, então a gente tem uma dor de cabeça, às vezes a dor de cabeça fica um pouco mais aguda. Então qual é a primeira reação da gente? Não, vou para o hospital, eu vou para uma UPA, enfim. Isso. E dificilmente vai na farmácia e, lógico, vai encontrar e para esses transtornos menores já é previsto em resolução do Conselho Federal de Farmácia que o farmacêutico deve atender o paciente até prescrever medicamentos isentos de prescrição médica, que é para transtornos menores. O farmacêutico consciente, de que ele tem uma limitação dentro da alçada dele. Inclusive, Elaine, a lei prevê, inclusive, que o farmacêutico, detectando um problema maior, ele pode orientar o paciente e caminhar para uma unidade de saúde. E dentro de todo esse processo, desimpactar, eu acho que o mais importante é isso. Desimpactar essa... Olha, Alex, nós temos experiências fantásticas. Tem farmacêutico no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, é uma experiência que ele está na alta hospitalar. Depois que o paciente passa para o farmacêutico, para consulta farmacêutica antes da alta, o índice de retorno desse paciente para o serviço é mínimo. Ou seja, você acaba, o farmacêutico tendo um serviço bastante relevante e desonerando o Estado. E, doutora, vocês têm alguns programas dentro do próprio Conselho, como é o Conselho em Ação, a própria ferramenta eletrônica, vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente está com um site bastante interativo, onde nós colocamos todas as novidades do mercado farmacêutico.
da profissão, porque farmácia não é só, farmacêutico não é só dentro de farmácia não, o farmacêutico está dentro do laboratório, nas análises clínicas, no diagnóstico. Então, assim, é interessante a gente ter um leque de opções. Cada farmacêutico que você vai conversar, ele pode estar trabalhando em um ramo da farmácia, todos regulamentados. Dentro do conselho, na nossa campanha, nós criamos um programa que é o PQF, Programa de Qualificação Farmacêutica. Então, nós temos cursos semanais dentro do conselho, palestras ou cursos semanais, e a gente coloca também no nosso site, que é o www.crfdf.org.br. Agora nós estamos com o WhatsApp institucional, que é uma ferramenta muito interessante. Você tem dúvida, o farmacêutico tem dúvida, ele manda uma mensagem por meio do WhatsApp e a gente já responde prontamente. Não precisa de ligar, perder tempo, fazer protocolo. Então, também é uma ferramenta muito importante que estamos usando. Também tem Facebook, né? Nosso Facebook é atualizado toda hora, né, com as novidades dentro do ramo farmacêutico. Então, a gente está cumprindo aí nesses 3 meses a nossa proposta de encher aquele CRF de curso, qualificar o profissional farmacêutico e valorizá-lo. Mas só uma perguntinha antes da gente ir para o intervalo. Certo. Deu tempo, né? Você já falou que a casa não está tão desarrumada, né? Não. Mas deu tempo de ajeitar já? Porque é recente a posse de vocês, né? Sim, a gente já está o conselho já está com a nossa cara, né? Já tem. Já está, bonitinho. Bonitinho não, bonitinho. Lógico que a gente separa algumas coisas que a gente precisa ainda organizar. Mas, assim, realmente já para a gente se situar e ver o que Então, ótimo. Então, nós vamos agora para um breve intervalo, né? E voltamos já para falarmos, né, sobre a questão mais um pouco focada na política e o que está refletindo, né, no mercado farmacêutico, o que está refletindo no comércio de remédios, ok? Então vamos para um breve intervalo. Voltamos no intervalo aqui no Espaço Gourmet do Parque Shop, no quadro Tendências e Negócios, no quadro Almoce Conosco. Hoje nossas convidadas, doutora Gilslene Chaer, presidente do Conselho Regional de Farmácias, e a doutora Elaine Morello, diretora tesoureira do mesmo conselho. Cada vez mais o mercado farmacêutico começa a tomar, né, um espaço que outros produtos, hoje quem está segurando a economia do país, a gente sabe que é o agronegócio, né? Mas dentro do processo, né, de comercialização interna, o mercado farmacêutico é o que mais cresce. Devido ao quê? O mercado farmacêutico ele contraria a tendência nacional de crise. Se a gente pegar os últimos 5 anos, o mercado farmacêutico cresceu 42%. Isso é muita coisa. Só no último ano, esse crescimento foi de 12%. Passou de 58 bilhões para 65 bilhões. Então, assim, é um ramo que cresce muito, cresce provavelmente em função dos novos medicamentos que todos os dias entram no mercado, cresce em função que uma população está envelhecendo e, consequentemente, ela precisa de um aporte maior de medicamentos. Estamos adoecendo mais. Porque estamos vivendo mais, na verdade. Assim, hoje temos tratamento para alguns agravos que antes matavam, que hoje não. Você vive muitos anos e muito bem, vive com qualidade de vida. Então, assim, acaba como que alimento, investe, né? É como alimento, investe muito ainda, parte da renda, nessa questão do medicamento. Doutora Gil, essa crise na saúde pública, né? Onde falta medicamento lá no hospital para fornecimento gratuito, isso, né? Agrava e aquece a iniciativa privada, né? Porque o governo acaba não prestando o seu papel, que é de fornecer esses medicamentos. E eu sou da Secretaria de Saúde, agora estou afastada, mas sempre fui do quadro da Secretaria. Eu nunca vi uma crise dessa dimensão que a gente está vivendo atualmente. E não é só na questão do medicamento. Eu trabalhava em exames laboratoriais. Hoje falta-se reagentes em alguns hospitais para fazer um simples hemograma. Então a população está sendo muito prejudicada quanto a isso. O usuário vai fazer o quê? Vai pagar o particular. Ele é obrigado nessa crise, que não aumenta salário, não aumenta nada, e tem que pagar ainda o seu exame laboratorial. Existe uma intenção para favorecer, né, de repente, o lobby, né? Hoje a gente tem uma operação Zelote aí que está discutindo sobre uma medida provisória que numa época onde o trânsito já estava terrível, a gasolina cara e foi incentivado. Eu acho difícil falar numa intenção. Eu penso assim na situação de saúde hoje do Distrito Federal como um problema de gestão, realmente.
Porque assim, você tem farmacêuticos da minha área, farmacêuticos que são especialistas em medicamentos, os melhores, porque passaram no concurso público, são os melhores. Você tem farmacêuticos dentro do laboratório, que são os melhores também, que passaram no concurso público, fazem gestão, mas não são aproveitados. Então, o que é cômodo hoje? Ah, não, vamos implantar uma organização social para cuidar da gestão da saúde. Se você tem as melhores cabeças dentro da Secretaria de Saúde, por que você ainda vai pagar uma organização social que tem atendimentos limitados, que visam lucro para gerir a sua saúde? Então, o governo, se ele pensa em colocar organizações sociais para gestão, ele está assinando o atestado de incompetência. Então, você é contra a privatização da saúde? Completamente contra. Então, o governo... Se a gente for falar de saúde atualmente, o governo mais atrapalha do que ajuda? Eu não sei se atrapalha. Eu acho que o governo está querendo achar uma saída, mas ele peca quando ele não ouve os profissionais que estão ali na linha de frente. Sim, ele não está sentando com as pessoas certas. Não está sentando com as pessoas certas, não está conversando com as pessoas certas. E quando a gente chega com dados, porque eu falei, olha, você tem um desvio, um extravio de medicamentos que custa milhões de reais por mês. Vamos colocar o farmacêutico, porque é lei, na ponta, no dispensário, dentro da farmácia, durante todo o horário, dentro do laboratório. Vamos colocar um farmacêutico para gerir isso em cada unidade de saúde, porque é lei e você não está cumprindo a lei. E aí você vai ver o seu desperdício de medicamento cair em quantidades estratosféricas, que é economia para o governo. Mas não, o governo ele insiste em dizer, não, o pessoal é caro. Vamos gastar com o pessoal. É realmente muito frustrante para o farmacêutico estar ali na ponta, de frente com um paciente que precisa de uma medicação, e você falar que não dispõe. Assim como para o médico, a gente vê todo dia na mídia e as condições que estão os hospitais públicos. Ou seja, vamos tentar resolver o problema lá da gestão desses recursos, entendeu? Não, o problema não é recursos humanos, entendeu? A extinção da CPMF lá atrás, ela influenciou muito na saúde? Ou era mais um dinheirinho para... Se você pegar o quanto foi desviado em cada uma desses escândalos de corrupção, o CPMF, a gente não precisa de CPMF. A gente precisaria parar com essa corrupção. Nós precisamos aprender a votar. Minha formação dentro das ciências contábeis me diz sempre o seguinte, numa organização, quando falta dinheiro, tem que haver muita política, né? Você tem a sua empresa lá, chegou no dia da folha de pagamento, você não tem dinheiro para pagar o seu funcionário, o que você tem que fazer? Política, né? Faz uma reunião com o pessoal, ou isoladamente, vai chamando olha, aconteceu isso, né? Ainda mais hoje, que nós estamos em momento de crise, né? E, de repente, falta, né? Falta dinheiro e falta também a política certa, né? Porque a política errada também, ela leva a um resultado também negativo, né? Mas dentro desse processo todo, falta planejamento ou falta sempre uma folga para a explosão demográfica, porque, por exemplo, quando faz um hospital para 50, quando inaugura, já tem 100. O planejamento falta, com certeza. Porque a gente vive hoje um momento, como a Elaine colocou muito bem, a população está envelhecendo. Por quê? Porque estamos diagnosticando doença mais precocemente, estamos tratando as doenças, então as pessoas estão envelhecendo. E ao mesmo tempo, também você tem muitos nascimentos. Está até caindo um pouco, essa pirâmide está mudando, já está começando a ficar invertida, mas você tem também muitos nascimentos. E às vezes o planejamento ele não pensa a longo prazo. Então, acho que esse é um erro estratégico fundamental. O fluxo de ação hoje, né, dentro da saúde, é o seguinte, vamos fazer o hospital para atender aquela quantidade. Aquela região. Né? Acontece que aquela região, às vezes, quando você termina o hospital, ela já cresceu muito mais do que isso. Mas pior do que isso, Alex, o que a gente tem hoje não funciona. Então, aí é um problema. Chega um novo gestor, vou construir 3 hospitais, 10 UPAs. Dentro da centros de saúde. Se os que você tem atualmente estão sucateados, o que adianta você construir mais 10, mais 3 se eles não vão funcionar adequadamente? Pronto, isso, então o que precisa hoje? Você fazer uma gestão que você realmente resolva o problema da saúde nessas estruturas que nós temos hoje, para depois pensar em criação de novas estruturas. Aproveitar as unidades básicas que a gente tem, que ela é subaproveitada. Se você chega num hospital, tem muitos pacientes ali aguardando consulta, que elas poderiam
ter sido o seu problema resolvido lá na unidade básica, perto da sua casa. Não precisava estar sobrecarregando os hospitais, os pronto-socorros, entendeu? Só que assim, o horário é restrito, fecha, aí a pessoa está passando mal, ela vai procurar um hospital. A gente não pode tratar a saúde como comércio. Né? O farmacêutico, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, eles não são ônus para o Estado, eles são investimento para o Estado. Então você tem que dar condições de trabalho para esses profissionais, porque não vou colocar o farmacêutico porque é gasto. Não vê que é um investimento, que ele sabe fazer a compra, ele vai dispensar bem o medicamento, ele vai orientar o usuário desse medicamento para ele tomar o remédio direito, porque às vezes uma das maiores causas de internação hoje é porque o paciente não sabe tomar o remédio. Ele toma errado, ele toma com outras coisas que fazem uma interação, ele não consegue o efeito, não consegue o efeito farmacológico. E quem o orienta? O farmacêutico. Mas o farmacêutico é sobrecarregado dentro do sistema de saúde público, por exemplo, não consegue fazer esse papel que lhe é indispensável. Então precisamos parar de tratar a mão de obra, nossos profissionais de saúde, como gasto e tratar como investimento. O Zika vírus, houve um passado aqui recente, né? O mosquitinho estava se proliferando e isso foi uma jogada de marketing para tirar o foco, né, da imagem do brasileiro. A questão da Lava Jato, impeachment, ou de fato existiu ou está existindo e foi controlado? O que aconteceu realmente com a questão do Zika vírus? Eu não acredito que foi uma jogada. Se for uma jogada, não foi uma boa jogada. Porque a gente já estava com problema com escândalo de corrupção. E agora com problema de uma doença que realmente é extremamente grave. Hoje nós temos aí uma quantidade enorme de crianças que estão com microcefalia, que mais de 2.000, 3.000, não sei o dado exato atualmente, mas que realmente é um problema sério e grave de saúde pública. E controlado. E o que acontece hoje? O Aedes aegypti, que é o vetor, ele se reproduz muito no clima quente. Né, quente e úmido, que mais para a gente na estação aqui de verão, que a gente conhece como verão. Então o número de casos agora já caiu bastante do que foi reportado. Da condição climática? Da condição climática, é dependente de condição climática. Para mim é uma nova informação, eu não havia pensado então, nisso. todos já estão orientados que na época das Olimpíadas, o número de dengue, de chikungunya, essas novas doenças, ela cai bastante. Então por causa das condições, não porque controle de vacina, não mas pelas condições climáticas. Mas de qualquer forma, a população tem uma parcela muito importante nesse controle da multiplicação desse vetor. Realmente, assim, acho que nós somos todos responsáveis. Ok. Exatamente. Doutora, mais alguma coisa que gostaria de falar sobre? Eu acho que estar numa gestão de conselho hoje, para mim, é uma realização de um sonho. Espero honrar o voto de cada um desses farmacêuticos e deixar um recado, né, para os seus telespectadores e para todo mundo que vai te assistir, que está nos assistindo agora, que é o seguinte: não entre em farmácia que não tenha farmacêutico. O farmacêutico, ele é um profissional de saúde e ele tem que estar dentro das farmácias e das drogarias. Se você for em uma farmácia, procure o profissional farmacêutico. Se ele não tiver, saia dessa farmácia e vá em outra que tenha o profissional farmacêutico. Porque farmácia e drogaria não é um comércio, é um estabelecimento de saúde. Então é isso, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Elaine, mais alguma coisa? Eu só queria agradecer ao Alex, ao Tendências de Negócios. É gostoso falar em tempos de crise, falar de uma profissão que está crescendo, falar que a gente tem um mercado assim, imenso de oportunidades, de possibilidades de trabalhar. Então, assim, e estamos abertos lá no CRF, assim, a gente fala que a nossa casa é a casa do farmacêutico, então, assim, sintam todos em casa, estamos à disposição lá. Então, pronto. Então, agradecer, né, a presença de vocês, terem atendido esse convite. Obrigada, Léo. E até o próximo domingo. Boa tarde.